Oi, gente, vamos lá então para mais uma dica da Prof? Então, hoje nós vamos conversar sobre o seguinte, né? Estou inadimplente, certo? Será que, em razão de uma execução judicial, eu posso sofrer a suspensão da minha carteira de motorista? Eu posso sofrer a suspensão do meu passaporte, do meu cartão de crédito? Eu posso sofrer a suspensão da minha linha telefônica, né? Será que essas medidas elas são passíveis hoje, dentro de um processo de execução, de serem aplicadas? Antes eu gostaria de voltar um pouquinho com vocês e dizer o porquê que essa possibilidade ela foi aventada no nosso ordenamento. Por que essa discussão ela surgiu? Ela surgiu a partir do artigo 139, inciso 4 do CPC, quando ele traz uma inovação ao tratar dos poderes do juiz dentro do processo, e ele estabelece que o juiz ele pode adotar medidas coercitivas, tá, para forçar o cumprimento de qualquer obrigação, inclusive de prestação pecuniária. A partir desse amplo poder que foi conferido ao juiz, né, da concessão de medidas coercitivas para forçar o cumprimento de uma obrigação pecuniária, começaram a surgir, então, pedidos nesse sentido, né, de suspensão da carteira de habilitação, né, ou de cartão de crédito, em função da existência de uma dívida. O que os tribunais vem decidindo hoje, tá? Majoritariamente, essa medida ela não vem sendo aceita, tá? Por que ela não vem sendo aceita? Porque se entende que suspender a CNH ou o passaporte seria inclusive uma medida inconstitucional, na medida em que cerceia o direito de locomoção das pessoas, tá? Outras medidas, como a suspensão do telefone ou do cartão de crédito, seriam medidas inócuas e medidas que iriam de encontro ao que estabelece o CPC, porque o CPC no artigo 798, ele vai dizer que o que garante o sucesso de uma execução é o patrimônio do devedor, né? Então o devedor ele garante os seus débitos com o seu patrimônio e não através de medidas coercitivas que vão lhe forçar ao cumprimento dessa obrigação. É claro que aí nós temos que pensar na dívida alimentar, né? Na dívida decorrente de prestação alimentícia. Nesse caso, tá? Aí sim há uma inclinação, inclusive o STJ, recentemente agora em maio, vou botar o número do RESP aqui, ao decidir, né, uma controvérsia entre duas jurisprudências, a jurisprudência do Estado do Rio Grande do Sul, que é mais favorável a esse tipo de medidas, e a jurisprudência do Tribunal de São Paulo, que ela é realmente mais contrária, né, tem um posicionamento mais contrário. Ao dirimir aí essa situação de jurisprudências divergentes, o que o STJ ele entendeu? Que por se tratar de dívida alimentar, poderiam ser aplicadas então medidas coercitivas, porque, né, está em jogo a vida e a subsistência de uma terceira pessoa, tá? Mas mesmo assim, mesmo se tratando de um débito alimentar, isso deve ser visto com parcimônia, isso deve ser aplicado como uma medida excepcional, tá? E não como uma regra dentro do processo de execução. Processo de execução, né, a gente sabe que o que garante o pagamento é o patrimônio. Excepcionalmente, então, quando não haveria mais, né, patrimônio para suportar essa dívida e quando eu não teria um outro meio, e se tratando de uma dívida alimentar, então vem surgindo aí na nossa jurisprudência, né, uma possibilidade sim de suspensão da CNH e de cartões, né, enfim, essa série aí de medidas coercitivas, que não são medidas que acarretam o cumprimento da obrigação, né, mas são medidas que visam a forçar. Então, em linhas gerais, os tribunais não têm sido muito favoráveis a essas medidas, mas o STJ já tem sinalizado, né, que ela poderá ser aplicada em dívidas de caráter alimentar, né, quando esgotadas as outras possibilidades aí de tentativa de cumprimento da obrigação. Então, se você está inadimplente, né, e a dívida é alimentar, cuidado, né, porque de repente você pode ter a sua CNH suspensa, certo? Um beijo e até a nossa próxima dica.